Meu nome é Wallace Rodrigues e aqui no meu canal eu ensino técnicas de martelinho de ouro. Técnicas essas que farão com que você comece do absoluto zero na nossa profissão, zero mesmo, sem entender ou nunca ter removido um amassado. Ou até mesmo você, que já tem há anos de experiência, só que não consegue subir um degrau a mais. Quando pega alguns trabalhos mais complexos, se sente meio perdido. Essas técnicas, quando utilizadas da maneira certa, farão com que você saia do zero ou você que tem a experiência alcance em apenas um único dia, trabalhando somente com o martelinho de ouro, um faturamento de R$1.000. E muitas serão as vezes que você vai alcançar valores superiores a esse em apenas um único trabalho. Então, já curte esse vídeo, já me segue aqui para entender como você vai poder fazer isso. Sem mais delongas, bora lá para a aula de hoje. Você está vendo aqui um bom amassado para você que deseja iniciar no martelinho de ouro, ou até mesmo já está começando do absoluto zero. O que você vai ver daqui para frente, você pode acabar replicando em um treinamento, uma peça que você tem aí, independente de qual peça seja, ou você pode pegar todo esse conhecimento e aplicar no seu primeiro trabalho que vai ser remunerado. Um amassado com essas características aqui é um amassado que a gente cobraria R$150 para resolver. Ele está numa porta na região aqui de cima e você consegue visualizar que existe uma certa profundidade. É exatamente isso que você precisa entender logo de cara. Alguns amassados eles vão estar mais tensionados. O que isso significa? A batida foi mais forte, acabou empurrando e pressionando mais a lata. Outros amassados vão estar um pouco mais suave. Nessa aula de hoje, a gente vai ter duas situações. Esse, nessa parte superior aqui da porta, e um outro amassado numa coluna. Aqui, meu irmão nem desmontou a porta. Eu vou colocar a ferramenta por cima do vidro. E acredito que vou conseguir chegar aqui. Eu já fiz até alguns testes e a ferramenta se comportou bem. A gente tem um pequeno amassado para ganhar velocidade, é isso que vai ser preciso fazer. Então se atente a isso, né? Você vai fazer ali o seu primeiro amassado, preste muito bem atenção no nível de pressão dele. Não é porque é pequeno que significa que vai ser fácil. Esse é um amassado que, se você tentar se levantar na ventosa, as chances seriam mínimas daquele centro acabar voltando. Ou para o centro dele acabar voltando, você teria que abrir o amassado e trabalhar por algumas vezes mais nesse processo, né? Então vamos lá. Eu estou aqui com a ferramenta, como eu disse, vou entrar com ela por cima. E não adianta passar fita aqui na ponta dela. Por quê? A fita evitaria de pegar o centro dele. Isso é ruim? Isso é bom? O fato é que depende do tipo de situação. Como eu disse, esse é um amassado para você que está iniciando. E se você está iniciando do zero mesmo, você não entende muito bem o que é sensibilidade. É por isso que é interessante você treinar. Colocar ou simular esse tipo de amassado numa peça para que você compreenda e realmente entenda isso que eu estou dizendo aqui. Porque vai parecer muito fácil na hora que eu colocar a ferramenta, vir fazendo pequenos movimentos e conectar ele na lata. Talvez eu tenha que forçar um pouquinho para pegar o centro, né? Fazer com que ele entre literalmente e finalizar o amassado. Mas quando você pega um amassado com essas características aqui, às vezes você acaba forçando demais, independente da ferramenta. A ferramenta não importa. O que você precisa aprender antes de pegar qualquer tipo de ferramenta... Meu Deus, o que está passando aqui? Antes de você aprender a utilizar as ferramentas, esse conceito ele acaba sendo mais importante. Porque ele vem antes, né? Você precisa ter o controle aqui, a sensibilidade, para que quando a ferramenta chegue, aí sim, você coloque a ferramenta e comece a pressionar o amassado. Então vamos lá, vou mostrar tudo isso para você agora na prática. Deixa eu só
pegar o aquecedor de baixo aqui da lâmpada. Ó, vou aquecer. E vou aquecer bem. Dessa forma eu consigo empurrar bem o amassado. Vamos chegar lá perto dele. E aqui tá bom. Quero ajustar a lâmpada. Aí. Ferramenta vai entrar aqui por cima. Ó. O que eu faço aqui nessa movimentação? Você está vendo que a ponta da ferramenta, olha onde ela está. Ela está mais ou menos aqui, nessa região. Dificilmente você consegue visualizar o centro do amassado levando a ferramenta até lá. Então você coloca em uma das extremidades. O ruim é que essa batida acabou soltando a tinta ali no centro. A gente não vai conseguir visualizar chegando no centro. Mas olha, ó, ela está aqui, ó, bem nessa parte, ó. Eu estou detectando. Vou arrastando ela. E agora eu cheguei um pouco próximo da lateral, olha lá. Tem que pegar um martelo para conseguir apontar. Ela está mais ou menos aqui, ó, nessa parte. Vou começar a colocar pressão para que você visualize. Olha lá. E agora eu venho trazendo para o centro e regulando. Olha para você ver como em nenhum minuto eu estou colocando força demais. E olha como o amassado vai levemente se desfazendo. Trazendo mais para o centro. Um pouco mais de pressão. Olha lá, olha lá. Olha agora como acabou ficando só o centro mesmo do amassado. Se você optasse por tentar levantar na cola, é isso que aconteceria em um amassado tensionado como esse. A gente traria o contorno, ou às vezes você até levantaria. Se a gente pegasse nessa visão aqui, você conseguiria levantar toda a pressão do amassado, mas o centro ficaria, formaria meio que um vulcão. Acho que é isso o nome que a galera acaba dando para o que acontece aqui. E aí você teria que rebater, pegando um pino, abrir um pouco o amassado, batendo as extremidades dele, ó. Por exemplo, eu abriria esse amassado como? Pegaria o pino e bateria aqui, ó. Não nessa região, bem no pé dele aqui, ó. Dessa forma, faria uma leve ondulação para depois colar a ventosa e trazer o centro. Quando você abre o amassado aqui, você tira a resistência ou essa pressão que foi colocada no ponto principal da batida. Isso faz com que quando você utilize a ventosa, acabe levantando. Olha para você ver, coloquei a ferramenta em volta do amassado, vim só massageando e reduzir aquela pressão um pouquinho maior a um pequeno ponto. Cara, isso deve fazer muito sentido para quem já dominou essa técnica e está fazendo outros tipos de amassado. É bem claro para você, caso seja o seu caso. Só que, para você que está começando do absoluto zero, se você realmente entender isso daqui, você já vai estar preparado para outros amassados. A gente está com um Gol aqui na oficina do lado e, como esse, deve ter mais ou menos aqui uns 50 a 100 amassados. Ou uma chuva de granizo seria mais ou menos isso que você está visualizando. Talvez você pare e pense, pô, R$150 para fazer um trabalho, geralmente a gente leva aqui nesse caso uns 5 minutos. Não precisou desmontar, estou pegando com uma ferramenta por cima do vidro, né? Esse é um caso que sim, dá para fazer isso. Então, 5 minutos, R$150, até que é uma grana bacana, né? Só que
Dá para fazer R$1.000 em um único dia ou em um único trabalho só fazendo isso, ou só entendendo o que está sendo passado aqui. Porque é exatamente essa técnica que vai ser utilizada numa chuva de granizo, assim como é essa técnica que também vai ser utilizada no carro que está aqui do lado, esperando para ser feito, né? Então, se você que está iniciando domina esses princípios, você tem a capacidade sim de faturar e faturar bem dentro do martelinho de ouro. Então vamos chegar lá perto novamente. Eu vou aquecer. Eu poderia simplesmente, cara, cutucar o amassado aqui, levantar, dar 2 batidas para baixar e falar, ó, é isso aí que você precisa fazer, cara. Quer aprender martelinho de ouro? Bom, é isso aí. Só que talvez 1 ou 2 de vocês entenderiam isso. E os outros, quando fossem fazer esse teste, falariam, caramba, no vídeo é tão fácil. Mas quando o cara tenta, quando eu tento fazer aqui, fica difícil. Olha lá. Agora eu vou chegando no centro dele. Bem na manha. Sem colocar muita pressão. Pequenos movimentos. E sim, olha lá para você ver como o amassado foi levantado. Mas se eu me movimentar um pouquinho aqui, ó, para a direita, você vai conseguir visualizar que tem um leve... Olha lá, agora sim. Um leve ponto nessa região de cima que acabou passando da altura ideal. O centro dele levantou. O que você está visualizando é a marca da pedra, quina de porta, do que quer que tenha pegado aqui. A bicicletinha do filho dele, enfim. Mas toda a pressão do amassado, ela foi retirada. Para visualizar esse pequeno ponto, eu preciso modificar o posicionamento da lâmpada. Espera aí. Olha só como a lâmpada está ali, né? Ela está afastada aqui da lata. Você consegue visualizar. E para me pegar ondulações, eu preciso deixar ela mais rente. E agora, a minha visualização também precisa ficar mais rente. Olha quando eu simplesmente me movimento aqui. Olha como você consegue visualizar. Tá vendo? Eu venho para cá e agora eu vou entrando. Olha como o centro aqui, ele aparece bem, ó. Tá vendo? Como eu tenho lá a batida, mas ao mesmo tempo, em comparação com a lata, esse ponto está um pouquinho alto. Vou me movimentar de novo agora, para você conseguir visualizar. Olha. Olha lá. Como dá para reparar aqui, ó. Aí, garoto. Ó. Ele tá passando um pouco. A lâmpada tá parada. Olha o tanto que ele aparece aqui, ó, nessa visualização. Ó. O que tá movimentando é a minha cabeça. Então, antes de dar o tiro no alvo, crie essa movimentação. Quanto mais você aprender a se movimentar, mais você vai visualizar. Ó, centrar um pouquinho para cá, pegar o pino, é a melhor ferramenta para ser utilizada nesse caso. Ó, pino. E bem devagar.
Olha o tanto de batida. Bem de boa. Olha o que aconteceu. Como sem muita pressão, ele acabou entrando na lata. Quanto mais você aprender a controlar todas essas questões, seja a sensibilidade para levantar o amassado e como você desenvolve isso o mais rápido possível. Cara, faz um amassadinho como esse e tenta logo de primeira já vir controlando e conectar. Não deu? Faz um segundo. No segundo, você não repete aquela pressão que você colocou no primeiro. Vem levantando e tenta conectar. Talvez fique melhor que o primeiro. Faz o terceiro. Talvez chegue no terceiro e você consiga ter assimilado tudo isso que você visualizou aqui. Com a lâmpada nesse sentido, responde aí nos comentários. Qual é a minha visualização? Olha agora. Olha como eu não tenho mais aquele calombo. Olha lá. Quero focar bem nele. Sem problemas. Olha lá, agora sim. Você consegue visualizar que não há nenhum ponto ali que acabou passando. Olha que louca essa visualização. Ó, agora, toda a granulação, ela está 100% empareada. Por um lado é até bom a gente ter essa pequena marca, que ela serve de referência. Granulação 100% conectada e as ondulações também, ó. Olha o espelho. Você visualiza que não tem mais aquele leve calombo passando ali. Então, mais uma vez, resumindo, para que você assimile todo esse conteúdo. E quando estiver pegando o amassado e ele estiver muito profundo, comece pelas beiradas, como uma sopa quente. Vá colocando a ferramenta em volta dele, trazendo, e cada vez mais você vai perceber que o centro vai ser reduzido. Você começa pela beirada, né? Você vai visualizar a ponta da ferramenta e logo... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí. E logo na sequência, vai empurrando essa ferramenta para o centro. Dessa forma, você consegue tirar totalmente essa pressão. Lâmpada posicionada para ondulações, um pouquinho mais colada. Se eu colocasse a lâmpada mais afastada, ela estaria posicionada agora para granulação. Minha visualização precisaria acompanhar. Ó. Quase lá, aqui. Olha para você ver. Como ele ficou 100% conectado. Simples passos, como eu disse, que realmente são simples. E se você literalmente dominar isso daqui, você já iniciou no martelinho e já iniciou muito, mas muito bem, né? Você vai ter aprendido aqui em cerca de 20 minutos aquilo que pessoas pagam, né, em um treinamento presencial, ficam ali 15, 20 dias e acabam não aprendendo, não assimilando. Agora, bora pro amassado da coluna. Quando o amassado pega na coluna, você vai ver tudo que um iniciante no martelinho de ouro precisa saber ou compreender para resolver esse tipo de situação. Vamos lá, primeiro ponto. Coluna
é o terror de muito martelinho de ouro, por quê? Porque em boa parte dos carros, para não dizer quase todos, você não encontra acesso. O que isso significa? Você não consegue entrar com uma ferramenta e chegar até o amassado. Um amassado como esse, se você está acompanhando toda essa aula na íntegra, a gente leva 5 minutos para fazer, chegando com a ponta da ferramenta e olha lá, dependendo das suas habilidades, você leva bem menos. Quase como se fosse uma chuva de granizo, né? Você às vezes está fazendo esse tipo de amassado no automático e a velocidade acaba sendo rápida. Mas quando chega na coluna, dependendo do tipo de situação, e aqui não é um caso muito grave, acaba meio que atravancando. Porque você precisa ou vir puxando os amassados, hoje existe a cola fria, que acaba levantando esse amassado, ou utilizar um método um pouco mais tradicional, já que não tem acesso, que é as ventosas. Dessa maneira, eu consigo colar aqui uma ferramenta, esperar alguns segundos, talvez 1 minuto, e puxar. Dessa forma, eu acabo trazendo toda essa pressão que você está visualizando. É isso que os clientes, né, acabam acreditando que a gente faz em tudo que é tipo de amassado. Mas como eu disse, se você está vendo toda essa aula na íntegra, eu já acabei de te mostrar um caso que levaria horas para fazer o que a gente vai fazer aqui em minutos no outro. Porque alguns amassados eu puxo na cola e acaba levando pouco tempo. Uso a ventosa e em pouco tempo eu acabo trazendo. Comenta aí. O que você acha? E por que outros eu demoro pra caramba para trazer usando essa mesma estratégia? O fato é que o que define a resposta para essa pergunta é o nível de tensão. O quão fundo está o amassado. E nesse caso, você percebe que tem uma boa pressão, mas o centro dele ali, o meio do amassado, está bem tranquilo. Ó. Ele não está tão tensionado assim. Dessa maneira eu consigo, com uma ventosa, talvez já trazer toda essa pressão. Então vamos lá. Deixa eu só colocar a lâmpada um pouquinho para frente. Ó, assim a gente ajusta toda a nossa visualização. Um pouquinho para trás. Agora sim. Perfeito. Vou colar um pouquinho aqui de cola. A cola já está quente. Vou ter que entrar na sua frente. Bem no centro do amassado. E agora é esperar. Talvez 1 minuto ou até um pouquinho mais para conseguir trazer esse amassado. Antes de fazer isso, é extremamente importante que você cheque se a coluna não foi repintada. Se não existe uma massa, poliéster, qualquer coisa que impeça isso daqui. Se você tenta levantar um amassado como esse em uma coluna que foi repintada, as chances são bem grandes de a tinta acabar saindo. Ou até mesmo o verniz, ou até mesmo, cara, a tinta, o verniz e a massa que está ali por baixo. Então, como você lida com esse tipo de situação? O mais louco é que, talvez seja contraintuitivo para você, mas você não lida. Se a coluna estiver completamente pintada, aquele trabalho grotesco mesmo, o que você faz é indicar para o cara um funileiro que possa resolver aquele problema. Quando você está começando no martelinho de ouro, você não precisa se sujeitar a fazer todos os tipos de amassado. Pô, Wallace, mas o amassado aparece, eu não pego, isso não vai me comprometer com o cliente? Não, cara, por incrível que pareça, não. O que vai te comprometer com o cliente é o fato de você testar, tentar, né? Tipo, e você sabe que não tem as habilidades para fazer aquilo. Em algumas aulas mais para frente eu vou tentar entrar nesse tema. O iniciante que testa, tenta. Acho que eu vou abordar isso dentro do Martelando Resultados para a galera nova que acabou começando. Então, se você é um dos iniciantes que entrou nessa última turma de treinamento, vou preparar uma aula falando sobre isso. Mas vamos lá, continuando. Se você tenta em situações que você sabe que não vai dar conta, aí sim, é meio arriscado isso. Existe a maneira de tentar arriscar, mas fazer isso corretamente.
Acho que o tempo foi ali. Vou puxar agora. Porque boa parte das pessoas acham que o iniciante não pode escolher o trabalho. Que quem escolhe o trabalho é só quem tem anos de experiência. E o fato é que não. Ó, não vou colocar a mão, certo? Seria colocar a mão aqui, para a ventosa não voar. Acabou voando. Vamos ver o que aconteceu. Provavelmente, por essa única batida, talvez não tenha saído. Isso não é incomum de acontecer, né? Vamos ver se sai. Ó, vou passar um alquinho aqui. Acredito que não tenha voltado. Até que voltou um pouquinho. Então bora lá, colar novamente. Aqui em frente. E esperar de novo. Esperar mais 1 minuto para a gente puxar e poder dar sequência. Vamos lá, esperei secar, secou bem dessa vez. Você viu que eu joguei um pouquinho de álcool, passei um pano? Muitas das vezes quando não está colando a ventosa na lata, essa é uma estratégia que vai funcionar muito bem. Ou se o carro foi polido, vitrificado, você pode pegar um pouquinho de massa, passar na região onde vai levantar e trazer o amassado. Ó, será que veio? Provavelmente eu precise colar mais uma vez. Sem problemas. Ó, um pouco de álcool. Limpo. Deixa eu dar uma olhada. E olha como começou a trazer o amassado. Eu quero fazer a última tentativa. Um pouquinho de cola. Esperar mais alguns segundos e trazer. Porque às vezes você pega situações em que o carro foi polido, vitrificado, cristalizado. Hoje existem inúmeros tipos de situação. E você cola a ventosa e às vezes só relar nela aqui, né? Por exemplo, bater com o martelo aqui, ó, ela já cairia. Ela não consegue fixar na lata. Então, você pode pegar um pouquinho de álcool, jogar na região, ali onde você está tentando puxar. Ou até mesmo, como eu disse, uma massa dessas de polir. Fixa bem no ponto, no centro, força um pouquinho, acho que para tirar esse material que foi passado. E depois você consegue fazer com que a ventosa, junto com a cola, acabe fixando na lata e você traga o centro do amassado. Vamos lá, acho que já foi um bom tempo. É só um pequeno ponto que precisa ser levantado. Ó, não está fixando legal. Eu vou abrir um pouquinho esse amassado e provavelmente já precisaria fazer isso. Aqui. Vamos dar uma olhada. Mas ao mesmo tempo, você já consegue enxergar que por mais pouco que ele esteja vindo, ele está vindo. Estou batendo um pouquinho para frente dele para trazer essa pressão e fazer com que o centro aqui, que está bem tensionado, essa região, reduza. Dessa maneira eu consigo colocar a ventosa e trazer o amassado. Olha lá, tá percebendo como ele está
levemente abrindo. Sem força. Ó, abriu mais um pouco. O processo acontece bem nas manhas. Bom, acho que agora é o momento ideal de colar outra ventosa. Deixa eu pegar a ventosa. Vou testar uma outra aqui. Peraí. Essa daqui. Uma um pouquinho maior. Eu acredito que vai funcionar melhor. Colar a ventosa, esperar alguns segundos para a gente poder puxar. Na verdade, eu vou esperar até mais de 1 minuto. Tempo já se passou, bora dar sequência. Peguei uma ventosa um pouco maior, diferente da que eu estava utilizando. Vamos ver se ela vai fixar mais. Ó, olha a diferença. Com certeza deve ter dado um resultado. Ó, vou pegar aqui o álcool, pano. Você visualizou que eu não tento trazer o amassado numa única porretada, mas são pequenos movimentos, assim como se fosse a ponta de uma ferramenta lá, que fazem com que ele levante, né? Pequenas batidas. E olha o que aconteceu. Às vezes você está por horas e horas tentando usar uma técnica e essa técnica não está funcionando. É preciso que você pare e se pergunte, caraca, o que eu posso fazer de diferente nesse tipo de amassado? Nesse caso foi simplesmente abrir, né, um pouco a pressão do centro dele e automaticamente usar uma ventosa de proporção diferente. Deixa eu mostrar as duas ventosas, espera aí. Tô com uma aqui no bolso e a outra tá aqui. Ó, eu tava usando uma ventosa arredondada, que tá pegando aí, e acabei trocando para uma ventosa um pouco quadrada. Olha a diferença de uma para outra. Espero que tenha pegado. Agora vou usar o mesmo martelo. Na mão. Vou conectando todos esses pequenos pontos na lata. Só quero pegar um banquinho para melhorar a minha visualização. Às vezes você pode se perguntar, pô, como é que será que faz uma coluna de granizo? Um granizo, com vários tipos de amassado. Dessa forma que você está visualizando aqui. Só que na coluna de granizo,
pode fazer uma pequena área ao mesmo tempo. Como assim uma pequena área? Às vezes você pega ali 4, 5 amassados, sai colando as ventosas e faz esse processo. Olha lá, como você consegue visualizar que aquela pressão dele já foi desfeita. A gente tem um pequeno detalhe aqui no centro. Que eu queria usar pino para pegar ele. Tá vendo? É esse detalhe aqui, ó. Deixa eu só voltar. Eu vou ter que entrar aqui na frente. Não vai ter jeito. Estou muito longe, eu estou quase no paralama para te deixar essa visão privilegiada. Vamos ver, ó. Com o pino, eu consigo colocar justamente naquele pequeno ponto. Tomara que tenha pegado. Olha lá. Tá vendo? Um pequeno ponto acabou abrindo um pouquinho. Posso pegar o pino novamente. Bem na manha, dando essa leve disfarçada. Vou pegar um martelo e vou abrir aqui novamente. Todos os movimentos, seja com pinho, seja com martelo, como você está vendo agora aqui, são feitos de maneira completamente suaves. E olha lá, dessa forma eu consigo remover todas as ondulações, as granulações. A lâmpada está alta, permaneceu assim desde o começo, só que para finalizar eu preciso abaixar a lâmpada e ao mesmo tempo agora abaixar a minha visualização. Que aqui ela tá legal. Vou ter que trazer mais pro amassado. Onde que ele tá? Ajustar aqui. Trazer um pouquinho mais a lâmpada. Vamos ver agora. Os detalhes são quase imperceptíveis. Afastar um pouquinho mais a lâmpada. Esse ajuste que eu preciso fazer aqui também vai ser o ajuste que você vai precisar fazer. Não saia às cegas batendo no amassado. Fica mais ou menos aqui. Como era um pequeno amassado, dificilmente restam ondulações. Você vai precisar dar uma pequena disfarçada
para finalizá-lo. Mas é isso. Acredito que todos os conceitos básicos que você precisa para fazer uma coluna, eu diria que de básico aqui não tem nada, como eu disse. Se eu tivesse vários amassados de uma chuva de granizo, as técnicas que eu usaria seriam as mesmas. Os princípios utilizados aqui também seriam os mesmos. Só que para ganhar velocidade, eu colocaria talvez 10 ventosas em um pequeno espaço e faria esse processo de puxar ao mesmo tempo, de abaixar ao mesmo tempo, de abrir os amassados ao mesmo tempo, de pegar as ondulações, no caso aqui, ao mesmo tempo. Então é isso. Amassado finalizado, dá uma olhada como ficou o resultado. E se você está iniciando do absoluto zero, tudo que você acompanhou até esse exato momento vai te ajudar muito. Vamos lá para o resultado, para o que realmente interessa. Aqui você consegue visualizar, vou tentar achar ele ali, ó, pelo pequeno detalhe que a batida acabou causando na pintura, fica até fácil localizar o amassado. Mas olha quando eu entro um pouquinho, ó, isso, pegando a visualização de ondulação. E quando eu saio para pegar a textura da lata, você consegue enxergar muito bem. Agora sim, vamos tentar aproximar um pouco mais. Aí, garoto, olha lá, uma granulação, ela foi 100% conectada. Todas essas estratégias e técnicas, por mais simples que elas possam parecer, e de fato são, te trazem a clareza para que você possa treinar numa bancada, caso ainda não tenha feito nenhum carro, e nesse treinamento desenvolva tudo que você acompanhou até aqui, para que quando pegue um amassado com essas características, ou pode ser até um caso um pouco pior que esse, você esteja preparado. Olha só o desenho que essa porta tem. Aqui a gente consegue visualizar. Ele começa lá no final, vem abaixando e passa por aqui. Se você interfere demais nas ondulações, quando eu estou me movimentando aqui, você veria essa interferência nítida ali. É por isso que são pouquíssimas pessoas que apresentam o resultado dessa forma, como realmente deveria ser, né? Eu trago o resultado dessa maneira justamente pelo fato de você utilizando essas técnicas, entendendo todos esses conceitos, também vai ser capaz de chegar nesse tipo de resultado. Vamos lá? Para a coluna. Olha lá. Como também realizado em alto nível. Tem um pouco mais de trabalho que a porta, um pouco mais de repetição ao longo do processo, mas acredito que as duas aulas, dentro dessas aulas, com esses dois amassados sendo resolvidos, você tenha habilidades, ou aprenda aqui as habilidades para executar esse tipo de trabalho. Um amassado onde a gente não tem acesso, então quando não tiver acesso, pode ser numa caixa de roda, por exemplo, que o amassado tiver com as características que estavam nesse daqui, você pode utilizar essas mesmas técnicas. Eu sempre acabo brincando e dizendo, mas tem um baita fundo de verdade, que é: os mais inteligentes entre você que verão essa aula não se importam muito com o amassado em si, mas sim com todos os processos que foram utilizados, porque são os processos e os princípios que podem ser replicados em outros tipos de trabalho. Você está vendo aqui um trabalho que facilmente seria cobrado R$400, a gente fez bem mais coisa, fez o teto, paralama, capô, mas esses dois amassados dentro do martelinho de ouro, tá aí um baita valor, diferentemente de preço, um trabalho que certamente você conseguiria fazer em apenas um único dia, mesmo não tendo tanta habilidade, pegando o carro talvez 8h30 da manhã, 8 horas, entregando no final do dia.
Então, se você chegou até aqui, já curte esse vídeo, deixa aqui um comentário se ficou alguma dúvida, compartilha e toda semana a gente tem aulas como essa. Aproveita e já me segue.